Bom dia, amigos, sejam bem-vindos a mais um dia. Vamos então continuar a falar dos itens do culto familiar diário. Falámos da ausência de culto familiar, falámos do culto ocasional, falámos do culto convencional e agora vamos falar do culto expressivo. A ênfase nesta etapa do desenvolvimento do culto familiar não está no executar da tarefa, mas na expressão dos sentimentos individuais acerca do objeto da meditação. Os membros da família são encorajados a terem os seus momentos de meditação particular e a juntarem-se depois para partilharem a inspiração que Deus lhes deu. Os membros da família sentem-se livres para partilhar os seus sentimentos positivos e também os negativos, promovendo um diálogo edificante a nível espiritual e familiar. E o último é culto integrado na vida. Este nível aglutina os aspectos positivos dos níveis 3 e 4 e transcende-os. Além dos momentos de culto familiar propriamente ditos, a atitude do culto a Deus está presente em cada momento da vida, fazendo viver a realidade da presença de Jesus. Atividades como os conselhos de família, diálogos à mesa durante as refeições, momentos espontâneos de oração e louvor ao longo do dia, lições espirituais retiradas das tarefas e dos factos domésticos, fazem sentir a alegria da amizade com Deus. O altar da família torna-se, assim, numa consequência de um estilo de vida cristã. Os cônjuges e pais dedicam tempo a preparar criativamente os cultos familiares para satisfazerem as necessidades do desenvolvimento de todos os membros da família e assumem a responsabilidade primária do culto em família, que é também partilha. Desta forma, o culto familiar é vivido como um valor da família. Então, o que é que podemos falar sobre estes 5 cultos? A ausência de culto familiar. Claro que se não existir o culto familiar, não vai existir motivação, vontade. Os próprios pais têm que incluir isso na sua vida diária, para que os filhos, quando entrem na família, não é? Desde pequenininhos possam notar a vontade de que os pais querem orar de manhã e à noite e querem estar em comunhão com Jesus. O culto ocasional normalmente é feito para aquelas pessoas que fazem o pôr do sol. Estão estipulados toda a sexta-feira ao pôr do sol fazer um culto familiar e ficam por ali. Tá bom, chega, não tenho mais tempo. Diz aqui muito importante, nesta etapa é fundamental reexaminar as prioridades e identificar os obstáculos concretos ao culto familiar regular. Ou seja, não é só no pôr do sol que a gente deve fazer cultos de família, devemos fazer todos os dias. Primeiro, porque espiritualmente nós crescemos. Segundo, porque Deus habita na nossa casa e nos protege e nos mostra como nós devemos andar. E isso é bom, porque não só nos ajuda a nós adultos, como ajuda as crianças e dá muito mais ânimo e motivação às crianças. Culto convencional. Estou só a ler a meditação diária ou o capítulo bíblico é lido em família, mas a aplicação e o sentido pessoal não são enfatizados, ou seja, fazemos, por exemplo, de manhã, está tão propício a fazer aquilo, vamos ler a meditação todos juntos, vamos fazer uma oração e está feito. O problema disto tudo, destes itens todos, é que nós estaremos convertidos a Deus, ou seja, será que nós estamos a fazer o que Deus quer? Será que é isto que Deus quer para nós? Estamos em família, estamos a fazer o culto de família. Não. Nós temos que saber como é que temos que reagir, temos que ter tempo. Primeiro, não pode ser de corrida. Devemos ter tempo para
nos levantarmos, para falarmos com Jesus, para depois tratarmos de nós, ou vice-versa, tratarmos de nós e depois estarmos com Jesus. E isso requer uma grande orientação de família, para que os miúdos também possam acordar, sejam pequenos ou grandes, possam acordar a horas para que possam estar todos juntos antes de sair de casa. Culto expressivo. Os membros da família são encorajados a terem os seus momentos de meditação particular e juntarem-se depois para a partilha na inspiração que Deus lhes deu. Culto expressivo. O culto expressivo é algo que se calhar já é muito mais de acordo, no sentido que cada um pensa aquilo que quer, cada um medita naquilo que aconteceu e depois é feita uma partilha de família, todos juntos ali, sobre o que é melhor, é pior, do que é que gostaram, do que é que não gostaram, se se sentiram bem ou não. E isso é muito importante também, porque a mãe e o pai podem fazer de uma certa forma que as crianças nem ligam nenhuma. Tem que ser dinâmico para que as crianças também estejam e para que fique retida alguma coisa na mente delas. Culto integrado na vida é algo que tem que ser. O altar da família torna-se assim numa consequência de um estilo de vida cristão. Exatamente. O culto familiar deve estar integrado na vida espiritual, deve estar integrado na situação de vivermos concretamente aquilo todos os dias. Não é agora que eu tenho tempo, amanhã não tenho tempo, eu não vou fazer. O culto familiar é de grande importância para todos os tipos de famílias, adquirindo uma maior relevância nas famílias com crianças e adolescentes. Para este tipo de famílias, o culto familiar oferece a aprendizagem do relacionamento com Deus e com o próximo, num clima de segurança afetiva promovida pela família. Decida fazer algo a respeito da transmissão familiar da fé e dos valores. Providencie as oportunidades e as motivações para que os seus filhos sejam receptivos ao crescimento espiritual. Transforme a sua decisão num plano de ação baseada num compromisso com Deus e com cada membro de família. A espiritualidade não é um assunto apenas de foro privado. Transforme-o num objetivo familiar. Os padrões espirituais são transmitidos fundamentalmente para a vivência familiar, nas rotinas, nas atitudes e nas percepções. A espiritualidade familiar é aprendida no lar através dos relacionamentos mútuos. Isto são as 5 chaves para uma implementação do culto familiar dentro de casa. Temos que ter sempre muita atenção se vivem crianças e jovens e temos que fazer algo para que eles fiquem apegados àquilo que nós estamos a falar sobre Jesus e que queiram voltar. Então ficamos por aqui, meus amigos. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.